Jesus chegou, chegou para mudar. Jesus chegou, chegou para mudar. Quando ele chega, os demônios vão embora e as doenças também não. Olá, meus amigos. A paz do Senhor a todos. Saudade de vocês. Vamos para mais um vídeo sobre as aulas em Romanos, né? Antes, porém, deixa eu informar que este é o canal Teolotube. Eu sou o professor João Bessi. Teolotube, né? Este canal é um canal onde apresentamos reflexões acerca da palavra de Deus de uma visão armínio-wesleyana e de uma forma bem simples, tá? Para que todos possam compreender e aplicar no seu dia a dia, tá bom? Não se esqueçam, né, de se inscreverem, de dar o seu like, fazer a sua inscrição, né, clicar lá no sininho para continuar recebendo as novidades do canal, tá bom? São as aulas que eu dei sobre Romanos lá no seminário, né? Como eu digo em todos os vídeos, eu sou professor de teologia do Seminário Bíblico Wesleyano, né, a Faculdade Metodista Livre. E eu dei aulas no livro de Romanos no final do ano passado, e agora estou gravando os vídeos sobre essas aulas para colocar aqui, para ficar aí à disposição para quem quiser ver. O link, o PDF completo do estudo está lá na descrição, tá? Creio que em todos os vídeos, né, tem a possibilidade de se ver o PDF completo. E vocês podem baixar, podem pegar para ver, para olhar, tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá, então. Como eu digo em todos os vídeos, né, eu estou seguindo este esboço que o John Stott fez no seu livro do comentário a respeito de Romanos, tá? Já foi gravado um vídeo aqui sobre a introdução, 2 vídeos sobre este segundo tópico, né, a ira de Deus contra toda a humanidade, 3 vídeos neste tópico, né, a graça de Deus no Evangelho, um vídeo que foi o último agora, o da semana passada, neste tópico, né, o plano de Deus para judeus e gentios, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11, e hoje gravaremos o último vídeo sobre essas aulas, né, que vai pegar esses 2 tópicos, né, o relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus, capítulo 12, verso 1 até o capítulo 15, verso 13, e a conclusão, né, que é feita, né, sobre Romanos, lá no finalzinho, né, a providência de Deus no ministério de Paulo, que vai do capítulo 15, do verso 14, até o capítulo 16, verso 27. Para quem está vendo isso aqui pela primeira vez, vou fazer um rápido resumo aqui do livro de Romanos, tá? Aqui na introdução, no capítulo 1, do verso 1 ao 17, Paulo se apresenta, cumprimenta a todos, né, identifica o destinatário e identifica o assunto que ele quer falar, que está aqui no verso 15, 16 e 17. Ele quer falar do Evangelho de Deus, ou o Evangelho da salvação através de Jesus Cristo. Aí, para falar deste Evangelho, ele, né, volta e para pegar toda a caminhada, desde o início. Então, ele pega aqui, ó, nesse tópico, a ira de Deus contra toda a humanidade, capítulo 1, do verso 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo mapeia o pecado da raça humana e não deixa nada de fora. Coloca todos aqui na mesma condição, tanto judeus quanto gentios, tá? Após fazer isso, né, mostrar que todos pecaram e, portanto, todos necessitam desta salvação, né, ele apresenta o Evangelho, que é o terceiro tópico, né, a graça de Deus no Evangelho, capítulo 3, verso 21, até o capítulo 8, verso 39, e aqui ele vai desenvolver, né, como que o Evangelho age na vida desses pecadores para transformá-los e torná-los aptos a serem salvos. No quarto tópico, né, o plano de Deus para judeus e gentios, né, falamos sobre
como que Deus preparou isso, né? Essa salvação, essa justificação desse povo que era pecador, né? Então, como que Deus preparou tudo isso, né? Chamá-los, torná-los conscientes do pecado e começar o processo de justificação, santificação, discipulado e fazê-los entender qual é o ambiente da graça, de que forma o ambiente da graça age naqueles que chegam neste ponto. E aí, aqui os dois últimos é o fechamento, né? Ele vai falar de relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus e fecha, né? Exaltando a Deus pela sua providência. Nós vamos falar desses dois últimos aqui hoje, tá bom? Vamos fazer a leitura do texto aqui, é que vai ser, eu tenho usado, né, nos vídeos, fazer a leitura do texto antes de fazer os comentários. Mas aqui vai ficar muito longo, serão capítulo 12, 13, 14, 15 e 16. Quer dizer, vai ficar uma leitura muito extensa, né? Então eu vou tentar não fazer uma leitura direta, né, seguida, vou tentar ler o capítulo e fazer o comentário, tá bom? Né? E como eu digo sempre, o estudo aqui, as aulas foram preparadas de forma exegética, né, hermenêutica, não foi em forma de pregação ou devocional, né? A gente lê o texto e trabalha tentando interpretar esse texto. Então primeiro eu vou ler o capítulo 12, porque pegar aqui o capítulo 12 de Romanos, aí a gente trabalha com os comentários, depois lê o 13, trabalha com os comentários e assim por diante. Porque se fizer uma leitura direta de tudo, vai ficar muito extenso. Romanos capítulo 12. A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O devido uso, né, de dons espirituais, tá? Por quê? Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. As virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai as hospitalidades. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Glória a Deus. Vamos aos comentários, então, deste capítulo 12. Nossa relação com Deus, Paulo descreve ela aqui nesse capítulo 2, nos seguintes termos, né? Corpos consagrados e mentes renovadas. Verso 1 e 2. Paulo desafia os crentes a serem testemunhas da nova aliança, ao se distanciarem desta era e terem a mente transformada para que possam cumprir a vontade de Deus. E quando ele pensa na nossa relação com nós mesmos, ele diz o seguinte: pensando em nossos dons com moderação, capítulo 12, do verso 3 até o verso 8. O desafio para que os crentes sejam sacrifícios vivos para Deus, verso 1 e 2, é desenvolvido em 3 até o 8. Os cristãos devem servir uns aos outros na comunidade da nova aliança. Para isso, cada um deve usar seus dons espirituais a fim de ministrar a outros no corpo de Cristo. A nossa relação uns com os outros. Assim, Paulo expressa isso. Amor na família de Deus, capítulo 12, do 9 ao 21. Paulo, como Jesus, afirma que a ética da nova aliança é o amor. A tese aqui é simples: amar sem fingimento, com sinceridade. Devemos demonstrar amor por Deus, por outros crentes e até mesmo por incrédulos que perseguem os cristãos. Devemos demonstrar amor a todos. Não foi isso que Cristo fez quando ele veio ao mundo? Desse modo, a ética de Paulo dá continuidade ao chamado radical de Jesus a seus discípulos para que amem uns aos outros. Amar ao próximo significa aceitar de modo sacrificial a estipulação de amor da nova aliança. Amar. Essa é a aliança, essa é a estipulação da aliança de Cristo. Devemos amar aos nossos familiares, aos nossos amigos, mas também devemos amar aos neutros, aos inimigos e amar com o mesmo amor a todos. Vamos ao capítulo 13. Vamos fazer a leitura do capítulo 13, tá bom? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus
vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor de Deus, com que vós ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Essa é a pergunta que muitos fazem. O texto não diz se é o parente, se é a esposa, se é os filhos, se é o amigo ou se é o inimigo. O texto diz apenas o teu próximo. Pensem. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alto a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém, irmãos? Vamos aos comentários deste capítulo 13. Falando da nossa relação, né, com o Estado, Paulo chama isso de cidadania consciente. Ou nós podemos chamar isso de cidadania consciente, né, que vai do capítulo 13, de 1 a 7. Paulo declara que o governo é uma instituição divina e, portanto, o cristão deve se submeter à sua autoridade. O apóstolo fornece duas razões pelas quais o cristão deve agir dessa maneira: medo de punição por causa da infração cometida e obediência por questão de consciência. Uma forma específica que essa submissão deve assumir é o pagamento de impostos. Assim, obedecer às autoridades é mais uma expressão de sacrifício vivo a Deus. A nossa relação com a lei. Sobre isso, podemos interpretar, lendo aqui no texto de Paulo, no capítulo 3, que a lei se cumpre no amor ao próximo. Capítulo 13, do verso 8 ao 14. A ética e a escatologia caminham de mãos dadas. Ética seria, vamos falar aqui em termos mais simples, né? Uma pessoa ética é uma pessoa que faz as coisas certas, né? Ela não fala mal de ninguém, ela não fala de alguém se alguém não estiver presente, né? Ela é ética, ela não tece comentários, né, sobre um assunto que ou ela desconhece ou ela não tem as informações corretas, né? Tá? E escatologia seria coisas futuras, né? Assuntos que ainda vão acontecer. Então, a ética e a escatologia caminham de mãos dadas. Em razão do alvorecer da era vindoura, o cristão participa da nova aliança. Entretanto,
Em razão da continuidade da presente era, o cristão deve amar aos outros e abandonar os desejos da carne. Na verdade, é o raiar da era vindoura em Cristo que capacita o cristão a amar aos outros na presente era. A lei do Antigo Testamento não pôde cumprir isto. Tá? Então é isso, o capítulo 13, né, te chama a ser uma pessoa ética, né, uma pessoa que obedece às diretrizes, né, das autoridades, e como você vive com esperança num futuro glorioso, né, você não deve, por causa disso, abandonar este compromisso de obediência às autoridades agora, neste tempo. Tá bom? Vamos agora a... Tudo isso estamos falando dentro daquele tópico, né? O penúltimo tópico, relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus, que vai do capítulo 12, do verso 1 até o capítulo 15, verso 13. E essa última parte aqui, que está no capítulo 14, do verso 1 até o capítulo 15, verso 13, nós vamos falar agora. Vamos fazer a leitura da palavra e, na sequência, fazer os comentários. Tá? Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come. Porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças parecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo.
É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Capítulo 15. Nós vamos até o verso 13 do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não guardar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores a teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos aos comentários, né? Capítulos 14, né, do verso 1 até o capítulo 15, do verso 13. A nossa relação com os fracos. Aceitar sem desprezar, julgar ou ofender. Do 14, 1 até o 15, 13. Essa seção de Romanos forma uma unidade em si mesmo que contém o apelo de Paulo aos cristãos romanos para que tenham comunhão uns com os outros, especificamente para que o fraco e o forte na fé se aceitem mutuamente em Cristo. No passado, alguns estudiosos argumentaram que Romanos 14, 1 até 15, 13 era um material exortativo incluído por Paulo nesse ponto de sua carta, mas sem nenhuma relação com as igrejas de Roma. De acordo com esse ponto de vista, tá? Vamos dar o ponto de vista e explicar o ponto de vista. Paulo reescreveu e generalizou suas instruções anteriores dadas em 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 até o capítulo 11, verso 1, para inseri-las em Romanos 14, do 1 até o 15, 13. De fato, né, há semelhanças entre Romanos 14, 1 até o 15, 13 e 1 Coríntios, do 8, 1 até o 11, 1. Ambos os textos tratam do fraco na fé. Tá? Não é fraco de ser forte fisicamente, não. Ambos se concentram na controvérsia a respeito de os cristãos se absterem de determinados alimentos. Ambos advertem os cristãos em relação a esse assunto, para que não se tornem pedra de tropeço
aos seus irmãos na fé. Em contrapartida, a maioria dos intérpretes atuais argumenta que Romanos 14, 1 até 15, 13 se concentra em uma situação que estava causando divisão na igreja romana. Se havia necessidade de se abster de carne, de vinho e de observar determinados dias como santos, a qual teve como resposta final de Paulo: amem-se uns aos outros. Esse tema do amor ao próximo prevalece na argumentação de Paulo desde capítulo 12, verso 9. Além disso, diferenças importantes entre Romanos 14, 1 até o 15, 13 e 1 Coríntios 8, 1 até o 11, 1 indicam que Paulo adaptou seu material exortativo desta última passagem, 1 Coríntios 8:1, a fim de aplicá-lo a uma situação específica. Na primeira, Romanos 14, 1 até o 15, 13. Por exemplo, ao contrário de 1 Coríntios 8, 1 até o 11, 1, Romanos 14, 1 até o 15, 13, não traz nenhuma menção à idolatria ou ao consumo de carne dedicada a divindades pagãs. No templo, assuntos centrais tratados em 1 Coríntios 8, 1 até 11, 1, parece claro, portanto, que Romanos 14, 1 até o 15, 13, trata de um assunto específico das igrejas romanas. E agora, meus irmãos, estamos chegando à última parte do último vídeo. Né? Conclusão. A providência de Deus no ministério de Paulo. Tá? Capítulos 15, do verso 14 até o 16, verso 27. Então, vamos seguir aqui a leitura até o final. Tá? 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais.
Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.
Amém, meus irmãos? Vamos então aos comentários finais aqui. Capítulos 15, do verso 14 ao capítulo 16, verso 27. Um apóstolo a serviço de Deus. Capítulo 15, do 14 ao 22. Aqui Paulo se apresenta como o apóstolo da nova aliança aos gentios. O apóstolo passa a uma extensa conclusão. Ele escreve, não por duvidar, mas por causa da grande confiança que deposita na igreja romana. Versos 14 até o 16. Paulo ainda não visitara Roma, em parte porque está determinado a pregar aos que ainda não ouviram falar de Jesus. Versos 17 até o 23. E aí, passando para o capítulo 15, projetos de viagem, do 24 até o 33. Paulo provavelmente acreditava que a entrega da oferta dos gentios para os cristãos pobres em Jerusalém e sua viagem evangelística à Espanha seriam catalisadores do retorno de Cristo. Ele planeja a visita provavelmente em sua viagem à Espanha. Entre mentes, pede-lhes simplesmente que orem por ele e suas lutas para servir a Deus. Recomendação e saudações, capítulo 16, do verso 1 até o 16. Paulo recomenda-lhes Febe, que é presumivelmente a portadora da carta que ele envia a Roma, Romanos, verso 1 e 2, envia saudações a 26 pessoas, citando-as, uma por uma nominalmente, do verso 3 até o 16. Vocês viram aqui na leitura. Homens e mulheres, escravos e livres, judeus e gentios, o que nos dá uma ideia da extraordinária unidade na diversidade desfrutada pela Igreja de Roma. Olha que lindo. Advertências, mensagens e a doxologia, do verso 17 até o 27. Paulo os adverte contra os falsos mestres, do 17 até o 20. Envia recados de 8 pessoas que se encontram com ele em Corinto, do verso 21 até o 24, e depois expressa a sua doxologia final. Seu conteúdo é maravilhoso. Ele capacita, esse final, essa doxologia, capacita o apóstolo a terminar lá onde começou. Capítulo 1, verso 1 até o 5. Uma vez que tanto a introdução da carta como a sua conclusão fazem referência ao Evangelho de Cristo. Então, Cristo capacitou o apóstolo em toda a escrita da carta. A vocação de Deus ao alcance de todas as nações e a convocação à obediência pela fé. Aleluia, glória a Deus. E aí, para quem quiser, o PDF, assim nós terminamos a última aula, a gravação desta última aula no livro de Romanos, e quem quiser baixar lá o PDF, lá tem a bibliografia que foi utilizada para fazer esse estudo, para montar essas aulas, tá bom? Muito obrigado, que vocês possam aproveitar bastante essas aulas, assistam todas. Se alguém não assistiu alguma, volte lá e assistam. Tentem assistir desde a primeira para ir percebendo a progressão do pensamento de Paulo na exposição do Evangelho, como que ele faz isso. E vocês vão ver que é valioso, esse conhecimento. Tá? Muito obrigado. Não esqueçam, de novo, de se inscreverem no canal, dar o seu joinha, dar o seu like, clicar lá no sininho para continuar recebendo as informações do canal. Tá bom? Deus os abençoe. Até a próxima. Da Palestina, não
sabiam que ele era o Salvador. Somente para quem era revelado, que a ele recebia com amor.